Meu nome é Weberton Figueiredo e este é o canal da Life University. Eu gostaria de recomendar a você que faça a sua inscrição, que você inscreva-se, para todas as vezes que nós lançarmos novos vídeos, você possa estar ouvindo e compartilhando com seus amigos. Hoje nós estaremos falando a respeito da religião e a política. O objetivo de hoje é nós termos um entendimento a respeito se é certo, vamos dizer dessa forma, se é certo o cristão se envolver na política. Jesus Cristo disse certa vez que o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos disse para ele se você era um rei, e Jesus Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. E por causa disso, muitos crentes, não somente nos dias atuais, principalmente nos dias atuais, mas durante toda a história do cristianismo, ou até mesmo antes do cristianismo, ele questiona se caso é certo nós estarmos envolvendo em questões políticas. Se é certo para o crente, para o cristão, se envolver em questões políticas. Afinal de contas, o reino de Deus não é desse mundo. Nós estamos esperando o reino que vai lá para o céu, que nós vamos morrer um dia e vamos para o céu. E quem sabe, se acontecer de Cristo voltar antes, ele vai voltar e vai implantar um reino novo aqui nessa terra, e aí Cristo próprio vai trazer justiça, e como cristãos nós não temos que fazer nada, nós só temos que aceitar Jesus, né? Eu vou usar uma linguagem bem comum, nós só temos que aceitar Jesus, orar todo dia e esperar. E com isso a gente pode deixar toda a sociedade ser destruída, porque o reino não é deste mundo. Mas se nós formos então entender a história de Cristo desde a criação do mundo, você vai conseguir entender que, na realidade, quando Cristo disse o meu reino não é desse mundo, ele não estava dizendo que o reino dele não tem influência nesse mundo, ou que o reino dele não é para ser exercido neste mundo. Muito pelo contrário, o que Jesus Cristo estava falando com Pôncio Pilatos era que a origem do seu reino não era deste mundo. A origem do reino de Cristo, ela não é deste mundo, porque este mundo não pode exercer influência sobre o reino de Deus. Veja bem, Pôncio Pilatos, ele era um líder romano que era muito sagaz, muito inteligente, e quando ele aproximou de Cristo, ele sabia que Cristo era um rei. Ele sabia que Cristo era um rei, ele conhecia a história do povo de Israel, e ele sabia que o rei que estava reinando em Israel, no período em que Cristo veio, ele era um rei que tinha sido colocado pelo Império Romano. Então a questão na sua mente era o seguinte: se o rei que nós temos agora foi colocado pelo Império Romano, quem então é o descendente de Davi prometido nas Escrituras que seria o rei de Israel, mas não somente de Israel, mas de todo o mundo? Como havia sido a promessa feita para Abraão, antes de Abraão, na realidade foi feito para o primeiro casal lá no paraíso, que aquele que seria o descendente da mulher destruiria a cabeça da serpente e ele novamente restituiria a autoridade do homem de exercer o seu domínio sobre toda a terra. Mas mais tarde a promessa foi feita para Abraão, que um descendente de Abraão seria aquele que abençoaria todas as nações da terra. Então, com esse conhecimento, com essa expectativa, Pôncio Pilatos então pergunta a Cristo, se você é rei, o rei de Israel, e Jesus Cristo disse, o meu reino, Pilatos, ele não pode ser influenciado por homens, porque a origem do meu reino, ela não é dessa terra. Você não vai conseguir, com as suas conversas e com as suas ofertas de negociação, conseguir realizar uma transação comercial, porque eu não posso ser influenciado pelos outros, por outros reinos e por transações comerciais e por negociações, como hoje nós vemos sendo feito em diversas sociedades. Aqueles que têm acesso aos líderes, aqueles que têm acesso aos políticos, eles conseguem as coisas com mais facilidade. Mas Jesus Cristo disse, não é a origem do meu reino nessa terra. Mas se você observar toda a história da igreja e você observar toda a história desde o início da criação, o objetivo sempre tem sido o avanço do reino de Deus, o avanço do reino de Deus em toda a terra.
Então, qual é a forma mais prática de nós alcançarmos o objetivo e de tornar Cristo o Rei de toda a terra? É esperar com que Ele volte ou é nós trabalharmos hoje e aplicarmos o nosso esforço, aplicarmos a nossa força e tudo aquilo que nós temos dentro dos sistemas políticos para que nós possamos influenciar? A promessa de Deus é que o conhecimento de Deus encheria a terra como a água cobre o mar. O conhecimento de Deus inundaria toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, o certo para o crente é não somente estar envolvendo em política, mas ele estar participando ativamente em política, ele estar sendo candidatos. As igrejas têm que treinar jovens, treinar jovens, homens, mulheres, desde a infância, para serem líderes na sociedade, para que esses líderes na sociedade, uma vez que eles possam alcançar a idade apropriada, eles possam ser candidatos, para que eles possam transformar a sociedade corrupta em uma sociedade que é governada pelos padrões do reino de Deus. Essa, meus queridos, é a forma em que Cristo teve desde o início o seu objetivo, é de que ele possa ser o Rei de toda a terra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ou seja, ele é aquele que governa acima dos reis e de todos os líderes políticos de todos os países. Então, nós não podemos simplesmente dizer Deus vai voltar um dia e vai consertar isso aqui. Não, a nossa função é estarmos trabalhando e escolhendo líderes que são pessoas tementes a Deus para que eles possam estar liderando os nossos países e estar transformando de cima para baixo os nossos países em países que são países justos de acordo com os ensinamentos de Deus.